Oi, maravilhosa! Seja bem-vinda à nossa primeira aula do desafio Dominando a Reconstrução de Sobrancelhas. Como é que vocês estão? Vocês estão ansiosas para receber esse conteúdo? Porque eu vou ter que ser sincera aqui com vocês. Eu tô ansiosíssima para falar tudo que eu tenho para falar, tudo que eu preparei para falar nessa aula para vocês hoje. E assim, esse desafio, ele foi pensado justamente para abrir os teus olhos, para trazer para vocês informações que vocês não veem por aí, para trazer para vocês informações que muitas vezes vocês nem sabiam que era desse jeito. Então eu vou trazer assuntos polêmicos, eu vou trazer problemas, eu vou trazer erros do nosso mercado, eu vou falar sobre como você pode mudar a tua forma de pensar, de agir na reconstrução e na sua carreira profissional como um todo, a gerir isso melhor para você ter resultados melhores, para você ter resultados mais fáceis, mais verdadeiros na tua carreira profissional, certo? Então, eu já quero dar um aviso aqui para vocês que essa é uma aula gravada, sim senhora, mas olha só, presta atenção, vou dar um oi para vocês aí no chat agora mesmo, tô acompanhando tudo aqui do chat com vocês e eu vou responder tudo que vocês tiverem de dúvidas aqui no chat ao vivo junto com vocês. Por quê? Porque vocês sabem como as coisas funcionam, né? E para uma mãe de 2 foi meio complicado, por isso que eu tive que preparar essa aula gravada, mas eu tenho certeza que vai ser melhor ainda, porque eu preparei o assunto de forma para trazer isso aqui para vocês. Vocês não vão se arrepender. Fica comigo aqui até o final que vocês vão ver que vai valer a pena cada minuto do teu tempo, porque eu vou honrar tudo isso aqui com conhecimento. Nessa aula, então, a gente vai falar aqui sobre os erros, como eu falei para vocês, sobre os erros que você pode estar cometendo na sua carreira profissional. Tanto erros técnicos, quanto erros mesmo no seu crescimento profissional. Erros que podem estar afetando a tua captação de clientes, que pode estar afetando a tua gestão ali no negócio, a forma como você atende as pessoas, enfim. Então você já pega o teu caderninho, já pega a tua caneta, a tua garrafinha de água, deixa tudo preparado aí, porque você vai anotar, tá bom? Então, já vou começar a aula logo de cara, tá? Sem ficar enrolando muito aqui. Desde 2020, o mercado de reconstrução de sobrancelhas deu um boom. Antes desse período, a gente não ouvia muito falar sobre isso. Porém, ele só realmente começou a crescer e ficou mais conhecido entre as profissionais entre 2021 e 2022. E por que eu tô falando isso? Junto com esse boom, com esse crescimento, junto com esse reconhecimento desse mercado, a gente começa a perceber vários problemas. A gente começa a ver as coisas sendo feitas todas do jeito que não deveriam. E isso acontece em todo mercado que acontece esse boom mesmo. É normal, faz parte do processo, é isso aí mesmo, acontece em todas as áreas. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. É por isso que eu ensino vocês a elevar, a subir a régua do mercado, para que vocês trabalhem com excelência a ponto de pensar nisso como uma forma de que não vai existir espaço para quem é amador. Então, o que eu quero para vocês aqui nesse desafio é fazer com que você se torne uma profissional de excelência, uma profissional realmente profissional. Uma profissional que não hesita, que não tem medo, que sabe o que está fazendo, que tem coragem, que sabe o que está falando, segurança na fala. E isso só acontece com conhecimento, certo? Então, hoje no mercado, o que a gente mais vê são barbaridades acontecendo. Barbaridades, eu vou contar algumas aqui para vocês. E eu tô falando isso porque juntas, aqui nesse desafio e ao longo aí do processo, para quem está me acompanhando no Instagram, a gente vai construir um mercado de excelência. Porque no mercado de excelência não existe concorrência. No mercado de excelência não existe amadorismo. No mercado de excelência não tem espaço para quem não sabe o que está fazendo. Por isso que vocês estão aqui. Para isso que vocês estão aqui. É para isso que vocês vieram. Eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu na sexta-feira.
inclusive. Eu tava passeando ali no Instagram e eu, por acaso, cheguei em um perfil aleatório. Uma pessoa repostou, daí eu acabei chegando no story dessa pessoa, nunca vi na vida, não conheço, uma profissional que tá começando aí. Já deve trabalhar há algum tempo, mas eu imagino que ela esteja começando na reconstrução de sobrancelhas. E aí, por um acaso, eu entrei nesse perfil e eu fui ver os stories. E essa profissional, ela estava apresentando ali nos stories o protocolo que ela utiliza para fazer reconstrução de sobrancelhas. E ela estava mostrando ali na bancada dela, no carrinho dela, os materiais que ela utiliza, os produtos, os equipamentos. E eu assistindo ali os stories, a explicação que ela estava fazendo, chegou um determinado momento daquele story que ela simplesmente falou o seguinte... Abre aspas. Então eu faço microagulhamento e aí depois do microagulhamento a pele fica bem vermelhinha, a pele fica bem irritada, né? E aí para acalmar, entre parênteses aqui só para contextualizar vocês, no carrinho dela tinha um Dapen com argila cor-de-rosa. A volta para a fala dela. E aí para acalmar a pele, eu uso então... A argila, catou o Dapen, assim, mostrou o Dapen na câmera. Eu uso a argila rosa, faço o preparo dessa argila com soro fisiológico e aplico nas sobrancelhas de quem está fazendo o protocolo de reconstrução para hidratar e acalmar essa pele. Naquele momento, eu paralisei e eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Gente, eu juro, eu fiquei chocadíssima, tá, com aquela informação. Porque assim... Se a gente for analisar isso, partir do pressuposto de que a argila tem ações anti-inflamatórias, que ela realmente trabalha ali na cicatrização de pele, então ela é um produto muito bom para ser utilizado em processos inflamatórios. Só que vamos recapitular aqui. Se você está me acompanhando, é a primeira vez que você está me assistindo, pode ser que você não saiba disso, mas eu não trabalho com microagulhamento. O que eu ensino aqui são métodos naturais para que vocês trabalhem com reconstrução de sobrancelhas dentro do seu limite profissional e sem causar problemas para as clientes. E esse fato me chamou a atenção justamente por isso. Vamos pensar um pouquinho. Para que serve o microagulhamento? Se tiver alguém que trabalha com microagulhamento, pode colocar no chat lá. Para que serve o microagulhamento? O microagulhamento ele serve para causar um processo inflamatório. Para quê? Para que a nossa pele se regenere, produza, aumente a produção celular, a divisão celular, para que ela se recupere. E nesse processo inflamatório, ela estimula o crescimento de pelos. É para isso que o microagulhamento serve. Agora, vamos raciocinar. Essa profissional pegou o microagulhamento, aplicou o microagulhamento ali. Depois que ela finalizou, ela vem me falar que ela vai passar uma argila no pós-procedimento com uma pele ali aberta para cicatrizar e acalmar essa pele, para hidratar e trabalhar num processo anti-inflamatório. Ela aplicou uma técnica que serve para causar um processo inflamatório e quis paralisar o processo inflamatório. E eu tô falando sobre isso porque isso só reforçou para mim o quanto as profissionais não sabem o que elas estão fazendo. Elas simplesmente estão replicando informações. Elas simplesmente pegam alguma informação meio solta e não entende o porquê daquilo, ela não se aprofunda naquilo, ela não sabe por que ela tá fazendo isso. E isso me chocou. Além desse caso, a gente também tem que pensar, inclusive se vocês me contem nos comentários o que vocês acharam dessa história, porque assim, naquele momento isso me chocou muito. Mas além desse processo de não saber muito bem o que está fazendo, a gente tem que pensar que a gente não sabe a procedência do produto. A gente não sabe se aquele produto ele deveria ou poderia ser aplicado ali naquela pele aberta. As chances de causar uma inflamação, um processo ali indesejado, de acontecer uma intercorrência no pós-procedimento são absurdas. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente trabalha com as técnicas, com as nossas clientes. E o ponto dessa história é que vocês não podem fazer coisas se vocês não souberem o que vocês estão fazendo.
Vocês têm que fazer coisas que vocês dominam. Especialista não depende das informações que elas pegam aí aleatórias. Especialista domina o que está fazendo. Então é para isso que eu tô aqui, para falar para vocês da importância que a gente precisa ter, dominar a informação. A gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo. Não tem como, não tem espaço para quem não se aprofunda nas coisas, certo? E para dominar a informação, para saber de verdade o que você está fazendo, para não ficar dependendo dos outros, você precisa evoluir, você precisa buscar informação e você precisa também entender que não dá para acreditar em tudo que você vê por aí. Não dá para se iludir com historinhas que você escuta por aí. Não dá para você cair em contos ilusórios pelo resultado financeiro apenas, que é o que mais tem. No mercado da beleza, vende-se muito luxo, vende-se muito glamour. E a gente precisa tomar cuidado porque, sim, o mercado da beleza é próspero, sim, o mercado da beleza tem muitas possibilidades, sim, o mercado da beleza pode te proporcionar uma vida de qualidade, liberdade financeira, crescimento profissional, reconhecimento, mas não dá para você pensar nisso de forma ilusória. Você vai entrar, vai fazer de qualquer jeito e vai ganhar muito dinheiro, ficar rico, e é isso aí. Não é assim. A gente precisa se aprofundar, entender os fundamentos. A gente precisa, para ter resultados reais e resultados duradouros no crescimento da carreira a longo prazo, a gente precisa se aprimorar, evoluir, ser bom. E bom, a gente não nasce sabendo, não começa sendo bom. A gente se torna. Então é um processo. Nesse processo, a gente não pode simplesmente replicar informações. Nesse processo, a gente precisa trabalhar com segurança, com responsabilidade, certo? Então, a gente tem que entender uma coisa. Vamos entrar na parte da reconstrução. A reconstrução de sobrancelhas, ela não vai acontecer no momento em que você aplica o produto ou que você indica para sua cliente o produto para uso home care apenas. Ela acontece muito antes. A reconstrução, ela acontece lá atrás. Naquele momento em que você passa para sua cliente segurança na informação. Naquele momento em que a tua cliente, ela confia naquilo que você está falando e ela compra a sua ideia. E ela compra o resultado que você está oferecendo. Então não adianta vocês quererem vender reconstrução só por reconstrução. É fazer isso, é fazer o design, fazer o acompanhamento e os cuidados diários e pronto. Não. Porque só falar isso, a cliente, ela não vai comprar a tua ideia. Ela não vai compreender o resultado que ela vai ter lá no longo prazo. Então a gente precisa, como profissional, nosso papel é falar com segurança daquilo que a gente faz. E sabe por que eu tô falando isso? Porque o que eu mais vejo são profissionais que têm vergonha de falar do seu trabalho, que têm medo de falar dos resultados, que têm medo de mostrar o processo, que passa insegurança na fala, na voz, quando fala em 3 meses a gente começa a ver os resultados. Mas e se não acontecer? Mas e se... E se? E vocês vivem nessas condições do e se. Só que, gente, vamos lá. Vamos entender um negócio. Quando vocês começaram, me conta aqui nos comentários o seguinte. Quem tá começando agora ainda não faz sobrancelha e quem já faz e já tá atendendo. Só para eu entender o nível que a gente tá aqui nessa aula, tá? Quem é iniciante e vai começar ainda, talvez isso que eu vou falar faça sentido para você daqui a alguns dias. Mas quem está começando na reconstrução ou no design de sobrancelha, né? Quem está começando a fazer sobrancelhas agora, pensa muito no resultado imediato. E trabalhar com tratamento, diagnóstico, com resultados de reconstrução, não dá para ser imediato.
Nós pensamos sempre a longo prazo. Isso eu vou trazer para vocês que o longo prazo é muito mais benéfico para tudo na nossa vida. Não adianta vocês quererem resultados para hoje. Vocês precisam treinar para se tornar bons, longo prazo. Vocês precisam organizar a empresa de vocês e melhorar o atendimento de vocês para crescer essa empresa, longo prazo. Vocês precisam explicar e viver o processo para ter resultados na reconstrução. Deixar a sobrancelha crescer, trabalhar os estímulos para ter uma sobrancelha preenchida e mais saudável, longo prazo. Não dá pra gente querer o resultado para hoje, só que isso acontece porque vocês aprendem nos cursos de design de sobrancelha que é para deixar bonito naquele momento, que tem que ficar perfeito naquele momento. Vocês aprendem no design de sobrancelhas a fazer sobrancelhas na hora. Então, se a sobrancelha estiver toda ferrada, toda fina, sem estrutura nenhuma, toda errada ali na base, bem afinada, ninguém que aprendeu só o design de sobrancelha vai focar nessa sobrancelha para tratar, para reconstruir, para deixar ela se desenvolver. Não, vai fazer o quê? Vai tirar ainda mais pelos para alinhar essa sobrancelha e mandar essa cliente bonita para casa. Então a gente precisa entender que a visão para trabalhar na reconstrução é completamente diferente. Quem já trabalha com reconstrução de sobrancelhas, inclusive se tiver aluna aqui nessa aula, comenta aqui como que foi esse processo para vocês. No começo vocês também pensavam desse jeito? Vocês começaram a entender melhor esse processo depois de quanto tempo? E a visão? Como que é a visão hoje? Tudo isso tem que mudar. Se você quiser ser reconhecida, se você quiser crescer no mercado de reconstrução, se você quiser trabalhar com naturalidade e essa é a bandeira que você vai defender no teu trabalho, você precisa dominar isso, entender essa visão, entender que é diferente, que não dá pra gente ter aquela visão do primeiro curso de design. Não tem como. Então, é muito importante que vocês tenham consciência de que a reconstrução, ela acontece no alinhamento de expectativas que vocês fazem com as clientes. E muitas de vocês não sabem conversar com a cliente para fazer esse alinhamento de expectativas. A reconstrução, ela acontece na condução da avaliação do atendimento. Seja a avaliação da estrutura da sobrancelha, seja a avaliação da anamnese, seja a avaliação tricoscópica, que esses são 3 modelos de avaliação que a gente faz dentro do método, por exemplo, dentro de um trabalho com reconstrução de sobrancelhas. Porque se você não dominar a avaliação e saber como conduzir essa avaliação, vocês não têm coragem de fazer as perguntas para as clientes, as perguntas da ficha de anamnese, porque acha que está sendo uma pessoa invasiva. Só que você não está sendo invasiva. O que você está fazendo? Um diagnóstico. Uma pesquisa, você está se aprofundando, você está tendo empatia para entender o problema daquela cliente para oferecer o melhor resultado para ela. E para isso, vocês precisam dominar as coisas. Dominar o conhecimento, dominar a avaliação. Então, a reconstrução, o resultado real, ele não acontece na hora da técnica. Só. Vem antes, muito antes. Que eu vejo muito por aí, tá? Inclusive, se vocês já viram também, comenta aqui que eu quero ver que eu tô acompanhando tudo aqui, então comenta que eu quero ver se vocês já viram casos como esses. Profissionais fazendo reconstrução de sobrancelhas e a foto do antes com a sobrancelha mais grossa do que a foto do depois. E aí vem e me fala, reconstrução de sobrancelhas. Gente, incoerência. Incoerência, falta. E aí, ó, vou contar um outro caso pra vocês que aconteceu inclusive ontem, domingo, tá? Recebi uma mensagem no meu Instagram de uma cliente de Santa Catarina e ela me mandou mensagem falando que ela quer fazer a reconstrução de sobrancelhas, que ela já tá fazendo um acompanhamento profissional há mais de 6 meses, mas que ela não tá vendo nenhum tipo de resultado e que ela gostaria de saber se eu poderia prestar para ela um tipo de consultoria ali, um acompanhamento ali
ensinando ela o que ela tem que fazer para ter os resultados, porque ela vê no meu perfil tanto resultado e eu falando tanto sobre isso, só que ela tá desanimada, porque a pessoa com quem ela tá fazendo o acompanhamento não tá, provavelmente não tá dando o suporte necessário ali no atendimento, certo? E aí eu comecei a conversar com essa cliente, eu comecei a falar com ela sobre o que ela estava fazendo, se ela estava fazendo os cuidados diários. Ela disse que sim, estava fazendo higienização todos os dias, 2 vezes ao dia, e que ela estava também fazendo uso do home care que a pessoa tinha passado para ela. Aí ela falou assim, ela me passou um óleo de rícino. Eu falei, tá. E essa pessoa chegou a fazer a avaliação com você, a tricoscopia, né, a análise ali para ver se os seus folículos estão ativos. Aí ela falou assim, sim, ela fez. O vídeo tá até aqui comigo, se você quiser posso te mandar. Eu falei, me manda, por favor, por quê? Porque daí eu queria saber se o resultado não estava acontecendo porque aqueles folículos, eles realmente não iam desenvolver, eles não iam seguir no crescimento, tinha algum processo cicatricial ali, tinha algum problema mais profundo que a gente precisava investigar para fazer o tratamento, ou se era um problema da profissional. E ela me mandou a foto, o vídeo. A tricoscopia, gente, simplesmente não dá para enxergar nada. Não dá para enxergar nada. Então, o que eu percebo? Muitas vezes as pessoas, elas não sabem fazer a avaliação, elas não sabem usar os equipamentos na hora de fazer a avaliação, elas não sabem conversar com a cliente, elas não sabem escolher o melhor tratamento, o melhor protocolo para tratar aquela sobrancelha, e a cliente me mandou a foto da sobrancelha dela, de como estava na primeira vez que ela foi fazer a sobrancelha. Aí ela me mandou uma foto de quando ela era adolescente, como era a estrutura da sobrancelha dela, que tinha bastante pelo e tudo. E ela me mandou uma foto do primeiro dia que ela fez o processo lá com aquela profissional, há 6 meses atrás. E aí, era a foto do depois do design. Toda a parte de baixo e a parte superior estava avermelhada. Possivelmente porque a profissional havia arrancado todos os pelos. Eu tive a impressão, a foto estava meio mais ou menos, e eu tive a impressão que a cliente tinha uma micropigmentação antiga, bem desbotadinha, mas tinha. E eu tive a impressão de que a profissional simplesmente seguiu o formato da micropigmentação. E por que eu tô falando isso? Não sabe avaliar a estrutura da sobrancelha. Como assim, Jennifer? O que significa não saber avaliar a estrutura da sobrancelha? A micropigmentação é uma coisa artificial que foi colocada ali naquele rosto depois de muito tempo. A estrutura de crescimento dos pelos não segue a micropigmentação. Por que o design tem que seguir? Vocês precisam entender que quem não sabe fazer a avaliação da estrutura de crescimento de pelos, da estrutura da sobrancelha, não vai ter resultado na reconstrução. Não vai ter. Aí a cliente tinha me mandado a foto dela, adolescente, a cauda dela bem caidinha já, na época. Quem é mais branquinha, ela é provavelmente descendente de alemão aí, como eu. Quem tem a pele mais branquinha e tem essa descendência, geralmente tem esse olharzinho mais caído. Então a sobrancelha nasce mais aqui, próximo da pálpebra, e o ponto alto um pouquinho mais levantadinho. E o design tava bonito, só que tava extremamente fino e assim, ó, arqueadinho. Tô falando isso porque não vai ter resultado. Se não parar de tirar os pelos ali, não vai ter resultado. A reconstrução não vai acontecer onde a micropigmentação está, que foi o design que ela seguiu. Não tinha crescimento ali na região. E aí se a cliente me fala, por exemplo, que tá fazendo os cuidados, que tá fazendo a higienização, um mínimo possível de penugem vai ter que aparecer. Não é possível que em 6 meses não tenha crescido um único pelo. Não tem como isso acontecer. É impossível. Então, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A pessoa não tem condições de entregar um resultado se ela não sabe o que ela está fazendo.
Vocês precisam saber avaliar a estrutura da sobrancelha, fazer uma avaliação tricoscópica bem feita para ver se aqueles folículos estão ativos ou não e principalmente definir um protocolo personalizado para essa pessoa, com base nas queixas, com base na anamnese dela. E o que eu mais vejo são profissionais inseguras, porque não se aprofundaram no conteúdo, viram um cursinho mais ou menos, receberam uma informação mais ou menos, não sabem o que fazer com essa informação, se sentem inseguras, frustradas, não conseguem vender corretamente um protocolo, às vezes até captam clientes, mas não conseguem oferecer resultado. Não tem coragem de falar sobre os resultados, tem medo, falta posicionamento profissional. E o posicionamento profissional, gente, falta de posicionamento é uma coisa que vai atrasar muito o crescimento de vocês. Muito. O desenvolvimento da carreira de vocês. Falta de posicionamento, a falta de segurança, né, de confiança da profissional está relacionada completamente à falta de conhecimento ou à insegurança naquilo que ela sabe. Vocês concordam? Quanto menos você sabe, quanto você recebeu uma informação ali, só que você não sabe muito bem o que você faz com essa informação, você se sente insegura, porque você não sabe o que falar. Se a pessoa te questionar, meu Deus do céu, vai precisar cavar um buraco para se enterrar, porque você não sabe responder. É importante que vocês entendam que a gente precisa se aprofundar. Não tem como ser superficial. Se você quer entregar resultado de verdade, não tem como ser superficial. Então não adianta receber uma informação aleatória, não adianta você receber essa informação aí e não saber o que fazer com ela. Isso provavelmente vai te atrapalhar do que te ajudar. Por isso que o barato sai caro muitas vezes. Cursos que são mais ou menos, que trazem a informação rasa, superficial, vão te deixar mais inseguras, com mais medo de colocar em prática. E aí vocês se sentem frustradas, e aí vocês falam, eu investi e não consigo resultado. E aí vocês desanimam, e aí vocês não querem mais seguir na carreira. Eu vou desistir porque eu não tenho jeito para sobrancelha. Mas não é. É porque você não recebeu a informação correta, completa, inteira. É porque você não estudou o suficiente, é porque você precisa se aprofundar mais, é porque você precisa treinar mais, é porque falta alguma coisa. Ou, por exemplo, informações técnicas, por exemplo, sobre as técnicas que você vai começar a aplicar na sua cliente. Isso aqui também é uma das coisas que eu recebo muito na minha caixinha de perguntas, no meu direct, de pessoas frustradas, tristes, chateadas com essa informação. Vocês recebem nos cursos de vocês uma informação que vocês podem fazer determinadas técnicas, utilizar determinados produtos. E aí depois, vocês começam a fazer, começam a divulgar. E depois de um tempo, vocês descobrem que, na verdade, não é bem assim. E que vocês não poderiam, por exemplo, utilizar essas técnicas ou esses produtos, porque isso ultrapassa os limites profissionais de atuação da sua formação ali como designer de sobrancelha, como uma pessoa da área da beleza. A gente tem que partir do pressuposto de que nós somos profissionais da área da beleza. Nós estamos aqui para embelezar as clientes. Nós estamos aqui para fazer com que as nossas clientes se sintam mais bonitas, para realmente evidenciar a beleza dela. Porém, se a gente ultrapassa os limites da nossa atuação profissional, se a gente trabalha com coisas que são para quem é formada na área de tratamento, de estética, ou para quem é profissional já graduado na área, por exemplo, de biomedicina, enfim, seja qual for aí a graduação, a gente está ultrapassando os limites profissionais. E na legislação, isso é crime, gente. Trabalhar fora dos seus limites profissionais é crime. É crime a ponto de poder ser presa, tá?
fechar o teu estabelecimento, interditar o teu espaço, colocar você de fato presa. Por quê? Porque você está fazendo atuação ilegal da profissão. Então, eu preciso falar sobre isso. E eu falo sobre isso no meu Instagram. Se você ainda não viu, tem destaque, tem post no feed, já falei às vezes nos stories também. Eu tô sempre falando sobre esse assunto, só que pouquíssimas pessoas falam sobre isso. E por que pouquíssimas pessoas falam sobre isso? É complexo. É mais profundo. Deveria ser mais fácil, deveria ter as informações mais claras, mas não tem. Só que agora em fevereiro, a Anvisa, por exemplo, soltou uma nota técnica falando especificamente sobre atuação na área da beleza e estética. E eu tô trazendo esse assunto porque eu já falo sobre isso desde 2022. Eu já tô há 2 anos falando sobre isso, batendo nessa tecla de que não é bem assim, vocês não podem fazer tudo. Jennifer, do que você tá falando? Pode ser do microagulhamento, por exemplo, pode ser do uso de fármacos, indicação de fármacos, pode ser do uso de fármacos, medicamentos, tá? O uso de medicamentos. Pode ser o uso, por exemplo, de técnicas que vocês não podem atuar porque são técnicas específicas, exclusivas para quem tem graduação. Se você faz uma técnica, usa um equipamento que a destinação dele é para um profissional graduado, um médico, um biomédico, uma pessoa que trabalha, sei lá, fisioterapeuta, farmacêutico, qualquer área de atuação que seja graduado e que pode trabalhar com técnicas mais invasivas, são técnicas e produtos e equipamentos que são exclusivos para esse uso. E isso está descrito na legislação, está descrito, por exemplo, lá no registro do produto na Anvisa, no manual dos produtos, tá? Porque o fabricante, ele tem a obrigação de colocar as instruções de uso e a destinação para quem que é esse equipamento, quem que deve atuar com ele, quem que opera esse equipamento. E isso tudo está escrito, mas muitas vezes a gente não lê. Dificilmente a gente lê as coisas. Então saiu essa nota técnica da Anvisa. E tô trazendo esse assunto aqui porque se saiu essa nota, quer dizer que a Anvisa, junto com a Vigilância Sanitária de todo o Brasil, está mais atenta a isso. E quando a Anvisa solta esse tipo de coisa e sai esse burburinho, as chances de aumentarem os números de denúncia são maiores. As chances, por exemplo, de você receber uma fiscalização inesperada são maiores. E aí você está pronta? Você está pronta para receber um fiscal da Vigilância Sanitária? Enquanto você está lá no teu atendimento fazendo, por exemplo, a aplicação de um microagulhamento com equipamento que muitas vezes algumas profissionais, inclusive essa do Story que eu vi sexta-feira, um equipamento que não tem nem registro na Anvisa, um equipamento chinês, sem regulamentação. Gente, se um fiscal bate na sua porta nessas condições, tchau, amiga. Tchau. Não tem jeito. Vai fechar o teu espaço, vai interditar, vai levar tuas coisas, vai pegar o teu produto, os teus equipamentos. Não tem como. Não tem como. Você não tá certa. Então, essa conscientização deveria ser passada em todos os cursos. Todos os cursos que a gente faz deveria ter esse tipo de conscientização, esse tipo de informação, mas não tem. Não tem. Então, agora que você tá sabendo disso, é o teu papel e tua responsabilidade se atentar, buscar esse tipo de informação, saber se o que você está trabalhando ali é de procedência, pode, não pode. Por quê? Porque é a nossa responsabilidade, é a gente que está trabalhando, é a gente que tem a informação, é a gente que está tratando as clientes, a gente está colocando em risco a saúde delas, o rosto delas. É nossa responsabilidade ter responsabilidade com elas, com o resultado que a gente entrega, com a forma como a gente aplica a nossa técnica. E meu papel aqui como mentora, eu tô falando isso justamente porque eu recebo mensagens sempre de profissionais frustradas, indignadas, porque fez curso e não recebeu essa informação. Porque fez um curso com pessoas grandes
e não recebeu essa informação, e não sabia que não podia, e foi indicado produtos que não podem ser utilizados, produtos como por exemplo, no Lash Lifting. Muitos cursos por aí ensinam vocês a usarem e conseguir. Proibido pela Anvisa, não é simplesmente não tem registro, ele é proibido. É um produto que não pode ser comercializado, não pode ser revendido, não pode ser entregue, não pode ter no teu espaço. É proibido. Proibido. Então, de quem que é a responsabilidade? Não adianta você jogar para a pessoa que te ensinou. Infelizmente. O fiscal não quer saber com quem que você aprendeu ou com quem que você não aprendeu. Ele quer saber de você, que você é a pessoa que está colocando em risco a vida da sua cliente deitada ali naquela maca. A pessoa que te ensinou, não. Ela não tá ali, ela não tá com as mãos ali. Entende? Então, é a tua responsabilidade. O meu papel aqui não é trazer essa informação para deixar vocês ainda mais frustradas, com mais medo, ou para trazer essas informações para falar o que pode, o que não pode, para cagar regra aqui. De forma nenhuma. O meu papel como mentora, como profissional e como responsável é trazer a verdade e aquilo que vocês precisam ter de informação. Então, eu sempre, desde quando eu comecei a ensinar, eu sempre trabalhei priorizando tudo que era verdade. E aí eu vou até contar a minha história aqui para vocês. Quando eu comecei em 2021 a ensinar, eu também aprendi a fazer, por exemplo, os meus próprios olhos e entregar para as minhas clientes. E, obviamente, eu aprendi dessa forma, não fui atrás na época de me informar, de saber se podia, se não podia, o que podia, o que não podia. Não fui atrás, tá? Não tinha essa consciência. E ninguém falava sobre isso. Mas chegou um determinado momento que eu escutei um burburinho sobre esse assunto e aí eu falei, vou me atentar, pera lá, como assim? E aí fui me informar. A partir do momento que eu me informei, gente, a partir do momento que eu vi que eu estava fazendo não era certo, não estava certo, eu precisava me organizar e fazer o que deveria ser feito. Então, eu ensinava as minhas alunas a fazer dessa mesma forma. Tiver aluna aqui, tá de prova. Quem é aluna mais antiga passou por esse processo. Aconteceu ali no final de 2021. Eu fui até as minhas alunas, fiz live, gravei aula de volta, botei lá no curso, tirei as aulas que eu ensinava a fazer as coisas que não estavam de acordo com a legislação e falei para elas, gente, é o seguinte, isso aqui que a gente fez, que a gente ensinou, eu descobri na legislação assim, assim, assado, que não pode, a gente não pode fazer isso. Então, para que a gente trabalhe dentro da legislação, para que a gente não tenha problema com a vigilância sanitária, para que a gente não tenha problema com a nossa carreira, com o nosso crescimento profissional, eu preciso ser responsável e falar isso aqui para vocês. É assim, tem que ser assim, não pode fazer isso e pronto. E eu me retifiquei, eu me corrigi ali naquele momento. Porque meu papel como mentora é sempre disseminar a verdade. Se eu tô fazendo errado, não tem problema. Todo mundo tá sujeito a fazer alguma coisa errada, a errar em algum momento. Não tem problema você fazer algo errado. O que tem problema é você errar, saber do erro e não se corrigir. Continuar no erro. Isso aqui, daí pra mim, já é falta de caráter. A gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade. A partir do momento que eu sei do meu erro, eu vou corrigir aquilo e vou começar a fazer de outra forma, de forma que não seja errado. Então, não adianta. Continuar no erro só vai trazer prejuízo para vocês a longo prazo. Como eu falei no começo da aula, a gente precisa pensar na nossa carreira a longo prazo. Se vocês querem crescer, porque assim, eu não sei vocês, mas eu quero crescer. Muito ainda. Muito. Eu tô minúscula perto de onde eu quero chegar. Eu quero crescer muito, eu quero ser reconhecida, eu quero palestrar no Brasil inteiro, pelo mundo, sair pelo mundo aí viajando, falando da minha técnica, mostrando os meus resultados, mostrando o que eu faço, o meu trabalho, ensinando as profissionais a transformarem a vida delas através daquilo que eu ensino. Eu comecei o meu ciclo como profissional transformando a vida das minhas clientes. Lá em 2019, quando eu comecei a atender.
Então, o meu objetivo, ao longo do processo de evolução na minha carreira, eu descobri que o propósito do meu trabalho não era simplesmente fazer sobrancelha. Era transformar as pessoas. Por quê? Porque quando eu comecei e eu fui vendo que as pessoas, elas faltavam pular de alegria, falando, graças a Deus que eu te encontrei. Meu Deus, ainda bem que eu te encontrei, porque ninguém fazia minha sobrancelha desse jeito. Porque era isso que eu queria e ninguém conseguia acertar. Porque minha sobrancelha tinha esse problema e toda vez que eu fazia, as pessoas erravam ainda mais e evidenciavam ainda mais o meu problema. Então faltava as minhas clientes pularem de alegria, me abraçarem emocionadas, porque o trabalho que eu oferecia e que eu trouxe para elas foi de verdade uma transformação. Algo que ninguém mais conseguiu entregar até aquele momento. E aí eu comecei a perceber, depois principalmente que eu comecei a ensinar, né, que eu comecei a ser mentora, professora, ensinar vocês a minha técnica, a mostrar o meu trabalho e ajudar mais profissionais também a transformarem suas vidas, eu comecei a perceber que realmente o propósito ali não era fazer sobrancelha, era transformar vidas através das sobrancelhas. Por quê? O meu sonho sempre foi crescer na carreira de sobrancelhas e me tornar uma profissional referência, captar muitas clientes e ganhar dinheiro suficiente ali para viver, ter minha liberdade, fazer o que eu quisesse, cuidar da minha família. No começo, esse era o meu sonho. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ensinar de forma online, principalmente. Eu era a pessoa jacu do sítio, tá? Que não mirava um celular pra mim e eu tava me abaixando e fugindo. Alguém vinha pra perto de mim com uma câmera, eu saía correndo. Eu era essa pessoa. Você pode acreditar, você pode duvidar, mas eu era. Eu era a pessoa que eu não conseguia falar. Fazer isso aqui que eu tô fazendo pra vocês, diretão aqui, falar. Não, meu raciocínio bloqueava tudo na hora. Eu não conseguia construir um raciocínio para ensinar alguma coisa. Eu não tinha essa habilidade. Então eu não comecei na sobrancelha sendo boa. E eu não me destaquei ali com meus resultados de design ali para as minhas clientes porque eu era boa, porque eu tinha dom, porque eu já tinha habilidade. Não, de forma nenhuma. Meu trabalho no começo era péssimo. Inclusive, se você quiser comprovar isso, pode descer meu feed lá para baixo quando eu comecei, porque tá tudo lá. Eu não apaguei, eu não arquivei, eu não fiz nada. O meu processo tá registrado. Eu não comecei boa. Eu não tinha dom. Não tinha habilidade. Eu desenvolvi. Eu não sabia falar em público. Eu não sabia falar com a câmera. Gravar stories pra mim, socorro. Impossível. Não tinha condições. E eu sei que você se identifica. Deixa nos comentários se você tá se identificando com isso. Eu sei. Isso acontece, faz parte do processo. Quem está começando vai ser mais difícil. Quem já começou há algum tempinho, provavelmente já começou a se soltar. Já começou a ter uma outra ação mais ousada, né? Aparecer um dia ou outro falando ali, quem sabe, gravar um videozinho, narrar um vídeo. A gente vai ousando. E nesse processo de fazer, colocar a cara a tapa, a gente vai se desenvolvendo. É isso que acontece. Quem já está trabalhando há mais tempo, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar com quem está começando também, para elas verem que é possível, tá? Vocês olham para mim e veem uma pessoa com desenvoltura, com facilidade de falar, mas não era assim. Eu me desenvolvi, tá? E eu tô contando isso porque quando eu comecei nas sobrancelhas, fazendo a transformação das vidas das minhas clientes, fazendo com que as clientes tivessem satisfação, felicidade com os resultados que eu estava oferecendo, isso mudou a minha história. Isso me tornou mais confiante. Isso fez com que eu me sentisse mais segura de mim, do meu trabalho, porque mesmo quando as clientes elogiavam, mesmo quando eu tirava a foto do meu trabalho e o João falava assim, nossa, mas ficou lindo. Eu falava, mas não tá perfeito. Mas ainda não tá bom. Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Mas não era isso que eu queria. Mas esse não foi o resultado que eu gostaria de ter entregue. Eu sempre fui muito autocrítica.
muito autocrítica. E esse processo me lapidou. Então hoje eu ainda tenho muito o que melhorar. Muito. E eu falo isso, às vezes vocês podem pensar, nossa, Jennifer, mas o seu trabalho é tão bom, mas eu gosto tanto de te acompanhar, teus resultados, mas... Gente, não importa. Eu ainda olho para o meu trabalho e sei onde eu preciso melhorar. E todos os dias eu busco essa melhora. É pouquinha coisa, é 1%, é 0,5% por dia. Mas todo dia eu tenho algo para melhorar. Às vezes é a minha técnica, às vezes é a minha comunicação, às vezes é a forma como eu atendo a minha cliente, às vezes é a forma como é o meu processo de atendimento ali. Então, para otimizar o meu tempo, para melhorar a qualidade do meu atendimento, às vezes tu sempre tem algo para melhorar. E a gente precisa olhar para isso como uma forma de motivação para ser melhor, para evoluir, para buscar ser a melhor pessoa na sua cidade, na sua região ou no Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque isso é o que tem que te instigar. Não pode te paralisar. Você olha pro teu trabalho e pensa, nossa, mas não tá do jeito que eu queria. Vou desistir da sobrancelha. Ninguém chega lá se desiste. E quem não desiste, não tem como não chegar lá. É simples. Ninguém para uma pessoa determinada a fazer o que tem que ser feito. Ninguém. O esforço supera o talento. Essas frases são motivacionais, mas são frases reais. Você não nasceu com talento. Mas se você se esforçar todo dia, você vai superar quem nasceu com talento e não se esforça. Seu trabalho vai ser melhor. Quando eu comecei a ensinar, eu estava falando que eu descobri que o propósito do meu trabalho não era fazer sobrancelha, né? Que o propósito do meu trabalho era transformar vidas. E quando eu comecei a ensinar, eu sou bióloga de formação e eu fiz licenciatura. E na licenciatura a gente dá aula para crianças. E depois que eu gostei de dar aula, dava bastante trabalho, na verdade, mas eu gostei de dar aula na época. Só que eu ainda era bem insegura de mim, eu era jacu do sítio, como eu falei pra vocês. E nesse processo, né, quando eu me formei na licenciatura e tudo, eu quase comecei a dar aula. Mas aí eu desisti, me perdi no meio de vários trabalhos que eu tive, porque eu já trabalhei de várias coisas, já fui analista de laboratório, depois da graduação, já fui vendedora, já fui garçonete num restaurante, já fiz de várias coisas, já fui fotógrafa. Então, já me perdi na minha carreira ali, no meu processo, tentando me encontrar, fiz várias coisas, mas quando eu comecei a trabalhar com sobrancelha, descobri que o meu trabalho me instigava, era bom, gostava de fazer aquilo, mesmo que às vezes era frustrante porque no começo eu não tinha muitos clientes, eu tinha a mesma dificuldade que vocês têm, não conseguia captar, não sabia vender, não sabia conversar, não sabia gravar story, não sabia tirar foto, era horrível as coisas que eu postava, mas enfim, faz parte do processo. Quando eu comecei a ensinar, eu nunca pensei em gravar um curso online. Mas quando eu comecei a ensinar, eu simplesmente me descobri. Eu me descobri. Porque foi nesse processo de ensinar que me motivou a me aprofundar, a continuar em movimento, a não parar, a buscar me atualizar todos os dias. E isso me move. Porque eu não sou uma pessoa que eu olho para uma coisa e ensino aquilo para o resto da vida. Eu me sinto meio inútil quando eu faço isso, quando eu não vou atrás, quando eu não busco informação, quando eu não me aprofundo no assunto. Eu preciso, isso faz parte de mim, da minha identidade, da minha essência. Eu preciso me aprofundar naquilo que eu falo. Então, isso me move, de verdade. E depois que eu comecei a ensinar e que eu lancei as primeiras turmas lá em 2021, eu comecei a receber feedbacks das minhas alunas sobre os resultados que elas tinham, sobre a gratidão com relação ao que eu ensinava, a minha didática, porque tudo tinha sido muito
nossa, explodiu a minha cabeça, essa aula foi sensacional, e nem era tão bom assim naquela época, tá? Porque tudo já mudou hoje em dia. Isso foi muito gratificante pra mim. E o ciclo continuou. Eu falei pra vocês que eu comecei meu ciclo transformando a vida das minhas clientes, depois eu comecei a transformar a vida das minhas alunas, e hoje, nessa transformação na vida das minhas alunas, muitas alunas já conquistaram seus estúdios, atendiam em casa, dentro de apartamentos pequenos, na edícula de casa, já conquistaram os seus espaços, já têm os seus estúdios montados, estão montando equipes para expandir o seu negócio, já faturam, ultrapassaram a marca de faturamento de 3, de 5, de 7, de 10, de 12 mil reais por mês fazendo reconstrução de sobrancelhas. E isso só continua. Por quê? Porque agora elas ensinam outras pessoas. Elas transformam outras vidas. E um movimento que eu tive coragem de assumir, porque eu era jacu, como eu falei pra vocês, e eu não tinha essa segurança de falar antes, mas mesmo assim eu bati no peito e falei, vou dar um jeito, vou fazer e é isso. E esse passo decisivo que eu dei, essa coragem que eu tive naquele momento, mesmo com todas as minhas limitações e dificuldades, mas eu tive coragem de começou um ciclo que continua e que transforma milhares de pessoas. Não tem preço isso, não tem preço. Mas isso aqui só foi possível porque eu nunca esqueci dos meus princípios, eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca esqueci da verdade. Inclusive, eu falo muito sobre essas questões e eu digo que o meu papel é disseminar a verdade porque eu tenho isso marcado muito dentro de mim. Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fiz uma coisa que minha mãe não gostou muito e aí ela parou na minha frente, olhou pra mim e falou bem assim, no fundo, olhando no fundo do meu olho. Gente, isso marcou na minha alma. Eu até tenho... Meu olho fica cheio de lágrimas quando eu falo sobre isso porque é muito verdade. Mas graças a Deus ela me ensinou esse princípio. Ela falou assim, ó, Jennifer, o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Mas o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E me arrepia, juro. Isso aqui marcou a minha alma. E me trouxe um senso de justiça, de verdade, isso como um princípio na minha vida. E depois que a gente conhece essa verdade, depois que a gente sabe da verdade, não tem como desver, não dá. Então a gente precisa andar por ali. Para quem tem consciência assim das coisas, para quem não é meio perdida na vida, quando você sabe da verdade, quando você conhece a verdade, não tem como você andar por outro caminho. Então, uma coisa, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas falam, é muito fácil começar na área da beleza, o mercado da beleza é muito simples, é só você começar, você pode começar de qualquer jeito. E realmente, é muito fácil. Você não precisa investir muito dinheiro para começar uma empresa no mercado da beleza, você não precisa colocar muito investimento ali, você precisa se dedicar, colocar o teu tempo, estudar, tem muita coisa gratuita, tem muito curso disponível hoje em dia. Só que ninguém fala sobre a necessidade que você tem de ir se aprimorando, se adequando, principalmente com as questões burocráticas do nosso negócio. Gerir uma empresa, porque a partir do momento que você escolhe trabalhar com o mercado da beleza e você tem o teu negócio, você é uma empresa. Você não pode esquecer disso. E gerir uma empresa tem suas burocracias. A gente precisa se adequar conforme as legislações, principalmente porque a gente trabalha com o rosto das pessoas. A gente trabalha com a imagem das pessoas, das clientes. Então, isso não dá para ser de qualquer jeito. E o mercado, ele tá com a régua muito baixa, ele tá com resultados muito ruins, justamente por isso. Porque falta por parte das profissionais essa busca, essa excelência, buscar ser melhor. Não dá para fazer isso. E a gente trabalha com saúde. Principalmente se você trabalha, por exemplo, com micropigmentação, com técnicas um pouco mais invasivas, biossegurança não é só você pôr luva e esterilizar os materiais.
É muito além disso, é muito além disso. E a gente precisa ter consciência de que a gente trabalha com a imagem das pessoas, a gente afeta o psicológico delas. Se a gente não fizer um bom trabalho, a gente pode marcar aquela pessoa para o resto da vida. A gente pode mudar a forma como ela se enxerga. A gente pode colocar insegurança nela. Eu falo muito disso no Visaine, por exemplo, que é o meu curso de visagismo, que se a gente fizer um trabalho mal feito, a forma como a pessoa se enxerga muda completamente. Porque ela pode se ver triste todos os dias, se a gente deixar a sobrancelha caída. Porque ela pode se ver muito brava todos os dias e isso influenciar na forma como ela age. Porque é tudo subconsciente. O que o olho vê, o coração sente, sabe? Sabe aquela história? O nosso cérebro, o que ele enxerga, ele leva para o subconsciente e isso modifica a forma como a gente vê o mundo, como a gente age diante do mundo, como a gente faz, reage às situações. É muito sério isso. Aí entra, por exemplo, o caso que eu falei, que eu vejo profissionais que não sabem nem avaliar as sobrancelhas, a estrutura das sobrancelhas da cliente, não consegue identificar essa estrutura. E não consegue fazer uma reconstrução, entregar um resultado de reconstrução, porque elas não têm essa base. Por exemplo, não dá, gente, para crescer, se for desse jeito, sabe? A gente precisa ter consciência, responsabilidade, trabalhar com segurança, mas simplesmente buscar evoluir todos os dias. Não adianta. Quem não busca ser melhor todos os dias não cresce, não é reconhecida, não capta clientes, porque é um contexto. Captar clientes não é só saber vender, só saber mostrar, só saber tirar boas fotos. É saber atender bem, é ter consciência e responsabilidade, é saber fazer uma boa técnica, é um contexto. E aí, como eu falei, hoje, Jennifer, eu não me sinto boa, estou insegura, não estou no começo, não tem problema. O esforço supera o talento. Se você se dedicar todos os dias, você vai conseguir. Eu consegui. Centenas de alunas conseguiram. Você também vai conseguir, só precisa de uma informação correta, completa, sabe, densa, estruturada, um método para você seguir e trilhar esse caminho, viver esse processo, treinar todos os dias. Você vai conseguir. Até hoje, como eu falei, eu ainda não me sinto 100% satisfeita com a minha técnica. Eu sempre tenho que melhorar, eu sempre vejo coisas para melhorar. E é isso, faz parte, é necessário. Passar por esse processo é necessário. A gente só fica pronta, a gente só fica forte para reconhecer, para ser reconhecida, né? Para receber o reconhecimento, para suportar o processo de crescimento, porque, gente, eu ainda não cheguei onde eu quero, não. Só que o processo que eu vivi do meu início até hoje, eu já pude perceber e eu tenho como falar isso para vocês, que crescer não é fácil. Conforme você vai se destacando, você vai recebendo mais críticas. Conforme você vai crescendo, você vai recebendo mais porrada mesmo. Porrada. E tem que suportar. Tem que suportar. Vai ter gente contra o que você fala, vai ter gente a favor, mas vai ter quem se identifica e é para essas pessoas que a gente tem que falar, se comunicar. Junto com o crescimento vem muito mais responsabilidade, vem muito mais demanda, vem muito mais trabalho, vem muito mais coisas. E é incrível, porque junto com esse crescimento também vem o reconhecimento, a gratidão das pessoas por você ter continuado, por você não desistir, por você passar a sua mensagem, por você ter transformado a vida delas. E isso é um processo de fortalecimento, de lapidação, de forja, sabe? De forja. Eu tenho até uma coisa para trazer para vocês pensarem um pouco. Vocês sabem como é que se forma um diamante? Vocês sabem como se forma um diamante? É sob muita pressão. É muita pressão. Muita, muita, muita. O diamante é uma matéria orgânica feita de carbono especificamente, mais dura que existe no mundo. É a matéria mais dura que existe no mundo. E ele só se forma com milhares de anos e muita pressão. Ele é desenvolvido ali, por exemplo, vem o magma, né, dos vulcões, tal, derrete aquela coisa, e aí vai se aglomerando, né, aquele material, aquela matéria orgânica,
uma sobre a outra, pressão, 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 até se formar a pedra preciosa. E depois, para lapidar esse diamante, é uma pedra muito dura. Para lapidar, gente, é pressão, é calor. Enfim, não existe processo de crescimento sem dificuldade, não existe processo de reconhecimento sem você ter que passar pelos perrengues. Uma outra live que eu fiz há um tempo atrás, eu até mostrei um desenho assim, né, de uma montanha com topos e vales. E eu digo que nunca a gente tá só no topo. Nunca. A gente começa numa montanha pequena. Para chegar numa montanha maior, tem um vale. E a gente desce, passa pelo perrengue, passa pelo vale. Aí chega no topo da montanha maior. Depois tem um vale ainda maior para chegar numa montanha ainda maior. Então a gente precisa entender que esse processo faz parte. Faz parte. É assim que acontece. Quem tá no processo, vivendo aí o processo? Conta nos comentários. Tem dias que é só alegria. Mas tem dia que a gente surta, que a gente chora, que a gente quer jogar tudo pro ar. Mas a gente toma um chá, um café, relaxa, bota a cabeça no lugar. No outro dia a gente volta. E começa de novo, e faz de novo. E continua. Faz parte. A gente pode viver coisas que a gente nem imagina ser possível. Eu não imaginava, por exemplo, que eu teria esse tanto de aluno na comunidade Bloomer. Não imaginava. Falei pra vocês que eu não imaginava nem que eu teria um curso online. Que dirá que eu trabalharia com isso. Meu pai nem consegue entender o meu trabalho. Só pra vocês entenderem. Então a gente pode viver coisas que são realmente inimagináveis. Só que a gente precisa acreditar nisso e trabalhar com foco. Passar pelo vale, pelo topo. Pelo vale e pelo topo. E esse crescimento real, esse reconhecimento vai acontecer quando você passar por esse processo de forja, por esse processo de fortalecimento. Você vai trazer mais resultados reais para suas clientes, porque você vai se aprofundar, você vai trazer mais satisfação e gratidão para suas clientes, porque o seu trabalho realmente está ficando muito bom. Só que você precisa disso. Evoluir todos os dias, buscar ser melhor todos os dias. Olhar para o teu trabalho de forma crítica e pensar onde você precisa melhorar e como você vai fazer para melhorar isso. Entender e viver esse processo. Acreditar no seu potencial, sentir segurança, confiança naquilo que você fala, se posicionar profissionalmente. Eu vou me aprofundar mais sobre essas questões na aula de amanhã, porque na aula de amanhã eu vou falar para vocês quais são os pilares para você passar para o próximo nível. Para você parar de passar esse perrengue que você está passando agora e viver o próximo nível. Cada uma está numa realidade, cada uma está no seu momento, mas serve para todo mundo, porque cada pessoa vai pegar aqueles pilares e aplicar para a tua realidade. E eu vou me aprofundar mais sobre essa questão da segurança, da confiança, do posicionamento, captação de clientes, a divulgação do seu trabalho e também para me aprofundar mais nessa parte da técnica. Por quê? Esses pontos são extremamente importantes para a gente simplesmente ir subindo degrau por degrau na nossa escadinha. Certo? Tem uma coisa para falar para vocês importante. Amanhã, às 9 da manhã, eu vou fazer uma live no meu Instagram, tá? Lá no meu Instagram mesmo, pra gente tirar dúvida, conversar, falar mais sobre esse assunto dessa aula de hoje, para complementar essa aula de hoje. E aí, amanhã, às 9 da noite, aula aqui no YouTube de novo, tá bom? E essas estratégias para captação de clientes, divulgação do seu trabalho, eu vou falar na aula de amanhã à noite, às 9h09. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aqui nos comentários o que você achou, porque eu tô aqui acompanhando e eu quero muito que você me passe a tua opinião e o que você achou dessa aula. E no grupo vai ter lá. E no grupo, lá no grupo, daqui a pouquinho, ó, tá acabando a aula aqui, eu vou mandar um material complementar pra você muito bom. Você vai amar. Fica no grupo, tá? Não sai não. Te vejo amanhã às 9 da manhã e às 9 da noite. Beijo, até mais.